Fica bacana aqui a identificação. Então, Matheus, se não me engano, é do CF4 Taguatinga, né, Matheus? Exatamente. Seja bem-vindo. É CF1, 101, né, no caso do Recanto. Boa que já funciona também no sentido de presença, Sim, né, aqui sim, do nosso sim. encontro. Vou Pessoal, e para deixar habilitar. também, bem no início do chat, depois eu vou colocar de novo também, tem a nossa lista de registro de presença também, tá? Então, além de vocês colocarem aqui no chat, também vamos preencher a lista que está lá no início, bem no início da, do nosso chat, mas a gente vai colocar depois também para vocês, tá? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, iniciando mais essa manhã, né? Mais esse dia de formação, para que possamos finalizar amanhã melhor do que quando iniciamos, né, professora Priscila? Bora lá então? Isso, então vamos, pessoal, hoje com a Regional de Taguatinga, Guará, Recanto das Emas, né? Então, o nosso momento aqui, né, já de andamento a respeito das missões, já entendemos, né, o que compõe a missão do Criando Herói, já entendemos também o que compõe, né, e como podemos trabalhar do Conectando Talentos. Então, a ideia é que hoje seja o nosso espaço de partilha, seja o nosso espaço no sentido de troca, né? Então, que a gente esteja bem disponível no sentido de apontar, né, quais as liberdades, as surpresas, né, da trajetória, ou então também quais os desafios, né, nós estamos iniciando em nossas salas de aula. Então, aqui nas nossas manhãs, né, nós estamos sempre trazendo essa possibilidade, né, de ser o nosso início de encontro ser realmente um momento presente, um momento que a gente possa, né, se colocar de fato disponível e ser produtivo, né, para fruir mesmo do sentido da nossa manhã, né, das alternativas, das sugestões, dos planos de aula que nós vamos trabalhar hoje um pouquinho mais, né, a partir do manual do professor. Então, para desenvolver todas essas atividades, primeiro, né, nós vamos nos colocar no estado presente, né, nós vamos nos colocar aqui, né, abertos para essa possibilidade da manhã e também até nas nossas possibilidades do dia, né, as nossas atividades durante o dia. Então, mais uma terça-feira, o professor Aécio vai nos brindar, né, realmente com um movimento de consciência presente, para que a gente possa, de fato, participar, né, do nosso encontro e também realizar também as nossas atividades do dia de uma forma diferente, né? Com menos ansiedade, com mais presença, com mais tranquilidade, com mais respiração. Tudo isso é muito importante, né? Diante dos estados das urgências, se colocar primeiro disponível né, para realmente ver o que é necessário, o que é prioridade, né, é um passo importante. Então, Aécio, muito obrigada pela oportunidade, né, de iniciar amanhã, assim, não só a nossa formação, mas também, né, já iniciando todas as atividades do nosso dia, né, que compõem as nossas frentes da vida, né, que é trabalho, é família, né, atividades, né, das mais diversas que a gente desenvolve. Bom dia, professora Priscila. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Primeiramente, Priscila, eu quero te agradecer, tá? Nessa caminhada que a gente está junto na moral desde início de 2023, né? De pegar ali foice, né, enxadão e trazer, né? Abrindo esse espaço de trabalho, né? Quantas vezes, né? Foi nos seus ombros ali nos seus ombros que muitas vezes teve lágrimas, teve desabafos, foi nos seus ombros muitas vezes, né, que eu ajudei a respirar e do mesmo jeito, né, quantas vezes foi de cá também que você encontrou lugar para respirar nesse caminho, né?
Então, quero te agradecer por todas as vezes que você me ajudou, né, a me nutrir de novo de esperança, a me nutrir de novo de força para dar mais um passo, né, em tantos momentos, em tantas circunstâncias, né. Quero dizer que o quanto que você é importante, quanto que a sua vida é importante para mim, o quanto que faz diferença, fez e faz diferença, e me nutre e me motiva a cada dia também dar mais um passo, viu. Muito obrigado pela sua vida, viu, Priscila. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, então, nessa manhã de hoje, eu quero pedir licença a cada um de vocês. Eu quero pedir licença a tudo que vocês trazem nesse momento. Quero pedir licença ao sistema familiar de vocês, pedir licença à história e aquilo que vocês trazem nesse instante e nesse lugar, né, de reconhecer quem vocês são, de reconhecer toda a bagagem que vocês trazem, todas as circunstâncias que vêm com vocês nesse instante. Eu gostaria de propor um momento de olhar, né, de olharmos para isso, olhar para nós, estarmos presentes mais uma vez. Nesse percurso, né, muitas vezes com as demandas do dia a dia, a gente se afasta, né, do que somos e da nossa presença, do nosso lugar de força. Então, nesse instante, eu gostaria de fazer uma pequena atividade bem rapidinho com vocês, né, para nós nos conectarmos conosco mesmo. Pessoal, Priscila, só compartilha aqui. Acho que eu mesmo compartilho aqui, mas se ela quiser compartilhar a música, por gentileza, Tá aberto tá? aqui, né, Écio? Eu Tá, consigo. beleza. Então, pessoal, nesse instante, eu gostaria de convidar cada um de vocês a fazer o seguinte: abre a mão e olha a palma da sua mão. Uma coisa simples, talvez até um pouco boba, mas eu convido você a abrir a mão nesse instante e olhar para as palmas das suas mãos. Olha para as suas mãos. Olha para algumas dobrinhas que tem nas mãos, as dobrinhas da mão direita, as dobrinhas da mão esquerda. Talvez tenha algum calinho em algum canto. Olhe para essa mão. Olhe para outra mão. Veja e se conecte a tudo que essas mãos já construíram durante essa jornada. Quantos abraços que essas mãos já possibilitaram fazer. Quantas lágrimas que essas mãos já ajudaram a secar. Quantos toques que essas mãos já nutriram. Talvez essa mão tenha algumas cicatrizes. Cada uma dessas cicatrizes traz em si uma história, traz em si um aprendizado. Nessas mãos existe a continuação de histórias que vieram antes mesmo de você, de pessoas que passaram a vida adiante e chegou até você. Através dessas mãos, quanto valor foi gerado e é gerado. Quantas palavras que essas mãos já escreveram no quadro, talvez com giz, talvez com canetão. Quanta vida que essas mãos já carregou, já carregaram. Quantas vezes que essas mãos sustentaram a vida de outros. Quanto valor que essas mãos já geraram, já geram e gerarão. E olhando para sua mão, olhe agora para o outro lado, olhe para o lado de cima dela, o dorso da mão, veja os detalhes, as nuances da sua mão, talvez alguma cicatriz, alguma dobrinha. Perceba essas mãos. Quantas vezes foi através das suas mãos que outras pessoas encontraram razão para seguir, para respirar, para dar um próximo passo. E a partir também dessas mãos, que muita coisa também será construída. Muitas histórias também serão construídas. Quantas histórias de pessoas que cruzaram o seu caminho teve o impacto das suas mãos, o calor das suas mãos, do aconchego das suas mãos, o toque, dos abraços.
Quantas pessoas se sentiram acolhidas através das suas mãos, em momentos que elas se sentiam perdidas, dispersas, não vistas. E foi muitas vezes através dessas mãos, das suas mãos, que elas encontraram e retomaram contato de novo com a vida. Essas mãos são uma expressão da vida. A vida também se manifesta através dessas mãos. A vida também fala e constrói, se materializa através da ação dessas mãos. Cada dobrinha dessas mãos traz consigo um aprendizado, traz consigo uma história. Talvez cada calinho, cada cicatriz dessas mãos traz consigo também um porquê, um aprendizado, uma história. Nesse instante, eu convido você a se conectar com toda a porção de vida que as suas mãos já trouxeram, com toda a porção de vida que elas trazem e com toda a porção de vida que elas se colocam disponíveis a trazer para o mundo. Você sim, você faz parte da vida. E a vida conta contigo. A vida conta com essas mãos. A vida sabe que tem esse par de mãos também para gerar valor, para ajudar ela a expandir. Do seu jeito, do jeitinho que tem essas mãos. Com suas características, com suas dobrinhas, com a história que vem delas, com suas cicatrizes. A vida sabe que pôde contar, que conta e que contará com essas mãos, para que ela continue também fluindo, edificando e construindo. E para nós encerrarmos esse pequeno momento, eu convido vocês a fazer uma respiração bem profunda, bem profunda. Solta o ar. Isso, muito bem. E mais uma vez, respira fundo. E solta o ar bem forte, esvaziando tudo. E mais uma vez, nutre os pulmões com ar. Ah, sim, a felicidade faz parte. Existem desafios? Existem. Eles também fazem parte. Mas a felicidade também tem o seu lugar. Não, Muito bom dia. Chegamos para mais um dia. A vida nos convidando a viver. Bom dia, professora Priscila. Obrigada, Écio, obrigada. Sem dúvida, iniciamos de forma diferente, sim, né? Principalmente com esse olhar atento, né, do que nós construímos, das histórias que nós contamos, né? E é dessa forma que nós vamos iniciar a nossa formação e a nossa manhã também, já compartilhando, né, as nossas histórias e o que nós estamos, né, iniciando também na escola, né? Então, apresentando a nossa pauta de hoje, pessoal, iniciando aqui o que vai nortear a nossa manhã como pauta, né? Resgatando. Nós tivemos a nossa acolhida, né? Desse momento de estado ver se eu vejo alguma coisa enrolada. aqui, né? E disponibilidade para iniciar o encontro. Nós vamos também, né, ter um movimento de partilha, um espaço em que a gente vai realmente socializar, né? A que ponto, como nós estamos, né, no namoral, entendendo um pouquinho mais quais são os eixos formativos Fala, do namoro. Lindbergh. Só tirar aqui um microfone, eu acho que vai nos ajudar aqui. Deixa eu ver. Não, já foi. Opa, obrigada. É, os eixos do namoral, né? No caso, a integridade individual. Passando também, hoje nós vamos conhecer
uma aula do Manual do Professor, né, que vai nos ajudar, é um auxílio, né, a trabalhar a questão do nome do herói, né, uma possibilidade para trabalhar em sala de aula também. E outra, né, uma reflexão a respeito dos talentos e as potencialidades em sala de aula, né? Então, a ideia é ter um espaço de socialização, ter um espaço também de compreender em que estágio nós estamos na formação, né, dos eixos que compõem o Namoral, e depois sugestões de prática mesmo pedagógica, né? Então, são dois momentos de encontro. Pessoal, sem dúvida, o início, né, nos traz muitas reflexões, muitos questionamentos, né, e a dúvida de como começar. Então, como nós estamos construindo essa narrativa, né? Então, dentro de escrita e dentro da narração que o Namoral, né, pode ser dentro da escola de aula, né, a ideia de que história nós estamos contando no Namoral, nós vamos socializar, né, de uma forma bem lúdica também, mas apontando e já vendo as ações, né, desses primeiros encontros da moral, né, desde a abertura até a primeira formação, a segunda, né, nós estamos na quarta, já entendendo um pouco mais do que é a missão um, né, criando talentos, ou criando o herói e conectando talentos. Então, nesse momento, se o projeto Namoral fosse um filme na sua escola, em que cena você estaria? Né? Então, nós estaríamos na cena de abertura, nós estamos na composição do elenco, né? Já um pouco mais encaminhados para o trailer de lançamento, em reviravoltas surpreendentes ainda, nos nossos questionamentos, né, resoluções já com os alunos e alunas da sala de aula. Então, nesse momento, se o Namoral fosse um filme, em que cena você estaria? Lanço a pergunta aqui para o nosso coletivo de terça-feira matutino, que pode ser respondido pelo chat, pode ser respondido também, né, no caso aqui, espaço aberto para fala, né? Fernanda já colocou, estaríamos na parte de conflitos e resoluções. O bom, Fernanda, é que tem a parte das resoluções, né? Já iniciou, Fernanda, em sala de aula? Carolina, na cena de abertura é importante, né? Precisamos iniciar, né? Sim, Priscila, já iniciamos. Eu já vinha trabalhando com eles, todos esses princípios, desde do início do ano que eu já vinha trabalhando. E coincidentemente, tudo que se aborda no curso é o que eu já vinha trabalhando com eles em PD. E escola de ensino fundamental e médio é só resolução de conflitos mesmo, todo dia. É exatamente isso, Fernanda. Mas o bom é que, à medida que a gente conhece um pouquinho mais, né, do Namoral, no sentido de como, né, quais são as temáticas e como a gente já pode aquecer, né, essas primeiras missões, né, você vê que existe um diálogo, né? Então, o trabalho das virtudes, o trabalho do vocabulário, ou então entender como elas se realizam na materialidade, na prática, né? Há formas de trabalhar a temática do Namoral sem necessariamente falar desde o primeiro encontro das missões, né? Então, cena de abertura, né? Estaria na locação do lugar para conversar com o autor do filme. Lembrando, lembrando, Giana, que, né, nós temos uma provocação, né? Em que sentido? Né? Será que existe esse roteiro pronto, né, aqui do Namoral? Eu achei tudo muito difícil, Priscila, porque eu não conhecia nada desse projeto. Então, quando eu fui informada que ia ficar com o PD3, eu disse, tá certo, então eu vou começar. Aí a Márcia disse, você fala sobre hábitos de estudo por enquanto. Aí eu comecei com isso. Mas aí depois veio o projeto e eu não tinha nada escrito para seguir, para me orientar, até que você foi lá na escola, né, deu aquela primeira conversada, aí depois teve o encontro lá na EAP,
Mas agora é que eu estou conseguindo me orientar. Semana passada eu fiz aquele da caixa de ferramentas, né? Eu fiz a justiça. Essa semana já são outras virtudes. Mas, por incrível que pareça, como essa professora falou dos conflitos que existem na escola todos os dias, estou enfrentando no 7º ano, com as 2 turmas que eu tenho, conflitos entre eles, na gestão da sala de aula. E com essas 2 eu ainda não consegui, que é tão importante, né, o projeto, tudo que se faz, eu ainda não consegui dar rumo. Mas estou esperançosa, estou esperançosa. Maravilha, já realmente o início, se a gente for pensar, né, quando a escola já conhece um pouquinho mais o namoral, né, quando já tem um pouco mais o repertório do que se espera, de fato, o início fica um pouco mais tranquilo, porque de fato facilita o nosso planejamento, né? Lembro aqui, por exemplo, de outros professores que já conhecem o projeto, que já conhecem um pouco mais, né, da dinâmica das atividades, embora em cada ano tenha, né, uma diferença, uma construção, né, que no ano anterior não existia, ou um material mais estruturado, né? Todo ano tem de fato uma mudança, mas saber qual é a trajetória, de fato, ajuda no nosso planejamento, né? Então, o CF3 participou do ano passado de alguma forma, do CF3 de Taguatinga, mas de fato, né, o envolvimento da gente no projeto, no sentido de condução, é diferente. A gente até pode ter visto a movimentação nos corredores, mas é diferente de entrar em sala para falar do projeto, né, para conduzir do projeto, para realmente fazer a mediação das ações. Então, talvez, né, se em turmas, e eu sei que eu não lembro agora se é em PD de horário simples ou horário duplo, que é o PD3 do CEF3 de Taguatinga. Não vou conseguir agora lembrar, né? É simples, é simples. É E simples, né? aqueles 45 minutos corridos que, pelo amor de Deus, senta, senta, bora, 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 bora. Sim, é um espaço muito, realmente muito enxuto, né? Há tempo de desenvolver o que a gente quer fazer, é o tempo dos meninos se organizarem em sala de aula, né? Quem sabe se são, né? Se existe a possibilidade, talvez, de... O PD1 acho que não pegou, né? Pensei aqui de trabalhar em outro PD, conversar com outro professor que também está, né? Mas se uma turma está mais conflituosa no sentido, né, de desenvolver a atividade, vamos pensando então em formas de ser mais diretivos, talvez ainda ações de preparação para a turma, para receber o namoral, quem sabe levar, né, o material da caixa para essa turma possa fazer um movimento de diferença, né, ali no sentido de engajar, que é um material diferente indo para a sala, né? Então, se em alguns sétimos ainda não foi trabalhado, né, não se preocupe, porque a gente vai andando com a missão, né, conforme as possibilidades mesmo. Existe um momento de cada turma, né? Talvez seja por meio, primeiro, né, levantando as virtudes, mas um passo mais lento na construção do herói, né? E aí respeitando o tempo de cada turma também, né? Então, é uma possibilidade de conversar. Eu não lembro agora exatamente se os professores de PD1, né, do CF3 de Taguatinga também ficaram com a carga, né, do namoral. Lembro dessa possibilidade. Talvez, Não, né? eles Não, estão né? desenvolvendo, não, estão desenvolvendo cada um trabalho e é até difícil, sabe, falar. Aí, eu queria tanto falar um negocinho a respeito do projeto. No 6º ano, semana passada, aconteceu uma coisa tão interessante. A gente estava falando de justiça. Aí, do comportamento que a gente tem que ter com o outro, respeitoso, sobre dúvida, sobre cola, sobre hora de prova, né? Aí eu discutindo, aí a menina levantou, professora, a gente não pede para o professor repetir, porque tem professor que é grosseiro com a gente, grosseiro demais. Então a gente não tem coragem de falar.
Aí eu fiquei pensando, caramba, esse professor está atrapalhando o meu andamento aqui do negócio. Como é que eu vou falar de justiça, de amor, de cuidado com o outro, se o próprio professor não tem, né? E os alunos percebem isso. Como é que a gente trabalha com o aluno se do outro lado o professor, que deve ser aquele que acolhe, que ajuda, que é o adulto, né? Aí eu vou falar amanhã na reunião da coordenação. Estou até com medo de falar, mas eu acho que a gente tem que ter essa parceria também nesse sentido, né? De ser acolhedor com esse aluno, né? De ajudar. Como é que eu estou falando de justiça, de acolhimento, e do outro lado o professor trata disso? Eu sei que as condições de sala de aula são difíceis, o salário, tudo, mas a gente é professor, não é salvador, mas é professor, é educador, né? Não sei se vocês falei besteira, não. Não, de forma nenhuma, Jean. E realmente, quando você abre esse espaço, né, em sala de aula, vou passar para a Elaine também, que eu vi que levantou a mão, mas, Jean, quando a gente abre esse espaço de sala de aula, no diálogo, e se coloca no movimento, né, de escuta as demandas e percepções do estudante, né, realmente é esse espaço de apontamentos também, de problematizar como são as nossas relações em sala de aula, né? Nós, professores, passamos por microviolências institucionais, macroviolências institucionais também, né? Então, e os estudantes, né, de certa forma, a escola, que não é descaracterizada da sociedade, também vai reverberar e vai respingar, né, dessas relações que são, por vezes, conflituosas, sim. Então, colocar esse movimento, né, de escuta, a percepção dos alunos, é um espaço rico no sentido de como ver, de como entender e como melhorar, de fato, as nossas relações. Me fez lembrar aqui, Jean, de um material que está ainda nos primeiros movimentos, no sentido de comunicação não violenta, né? Então, eu vou disponibilizar com você, que realmente é um lampejo ainda de material e pode funcionar como um piloto. São dilemas, né, de falas, de conversas que são bem frequentes na nossa sala de aula, né? Então, que a gente vê os estudantes falando ou nos corredores, e aí propor, né, outras formas de condução, outras formas de resposta, né? Então, talvez esses primeiros, né, incitar, iniciar, né, uma discussão para o que é uma comunicação e uma comunicação não violenta possa ser um recurso interessante e no meio também de um baralho, de um material. Vou disponibilizar isso para você. É realmente um piloto, né? Iniciou no ano passado, ainda vai ser trabalhado em momentos, né? Dentro das muitas frentes, mas é importante da gente falar de uma comunicação não violenta. Mais ainda, né? Apenas falar, mas a praticar, né? É um exercício e é um exercício a todo momento. Elaine, eu vi que sua mão está levantada. Oi, Priscila, tá me ouvindo? Maravilha, bom dia. Bom dia. Olha só, eu fico vendo assim, eu tô fora de sala, né? Mas eu fico vendo assim, que quando os meus alunos levantavam questões na aula que não tinham, aparentemente não tinham relação com a aula, né? Eles traziam uma demanda, você percebe que ali a pessoa precisa ser ouvida, né? E é bem nisso que você está falando, no sentido disso que você está falando, é a abertura para a escuta. Às vezes os jovens precisam de alguém que os escute na sala de aula, porque em outro lugar ele é violentado nesse sentido, né? De, isso que você está dizendo é uma besteira, ou isso que você está falando não tem nada a ver. E não, ali é um momento que se ele traz isso, se levou ele a pensar, se o momento criado pelo professor ali levou ele a levantar determinadas questões, é porque aquilo tem a ver. E a postura de escuta do professor é uma postura necessária nesse momento para mostrar para o jovem que
há momento de escuta sim na escola, e que integridade também tem a ver com isso, e que você ouvir o outro, dar atenção ao outro, mostrar que se importa, faz parte também desse comportamento de integridade. Você não está colocando o outro como qualquer coisa, alguém que, ah, tá bom, falou, tchau. Não, ser visto, exatamente, sabe? Existe uma necessidade de falar, existe uma necessidade de conversar sobre determinados assuntos que os jovens, muitas vezes, eles não vão encontrar lugar. E eu acho que a escola é um lugar privilegiado para isso. Por quê? Porque ali ele está sendo orientado por um adulto que estudou, que tem um pouquinho mais de conhecimento em psicologia, né? Então, assim, em psicologia, que eu digo, apesar da nossa psicologia na faculdade ter sido, assim, até um pouco... A gente sentiu um pouco mais de falta disso, né? Eu sinto, muitas vezes, falta dessa orientação para atuar em sala de aula. Mas a gente vai nesse sentido, né? Bom, era isso. É dizer que esses momentos de conflito, esses momentos revelam uma necessidade do estudante e que faz parte do processo, né? Sem dúvida, Elaine. E é também um espaço de desafio da nossa prática pedagógica, né? Se colocar numa posição de interação e aberta ao diálogo é propor também, é também se colocar aberto, né, à escuta e uma escuta sensível. Quando você fala no sentido, né, do conhecimento psicológico ou, né, de encaminhamentos, né, mais especializados, o que a gente propõe em sala de aula é uma escuta sensível, né? E a depender das demandas, aí, de fato, uma escuta especializada. Mas propor esse espaço para ser visto é necessário para a gente pensar em convivência, é necessário para a gente pensar em cultura de uma construção, né, de paz mesmo, de cultura de paz na escola. E ontem mesmo, na nossa coordenação de formação, a gente estava falando muito disso, né? Que quando a boca cala, né? Aliás, quando a boca fala, o corpo sara, né? Então, falar é terapêutico, falar é curativo, investigar e problematizar a realidade é necessário, no sentido mesmo de desenvolvimento e criticidade do aluno. A fala da Jean me fez lembrar, né? Quando conheci Endo na Moral, né, trabalhando no CF10 do Guará, que é a escola que continua também com o projeto, nós estávamos em tempos de jogos escolares, né? Então, levar a integridade dentro de uma dinâmica de competição que de fato existia, né, nos jogos interclasses, foi uma dinâmica bem interessante, ao passo que os estudantes começaram a investigar e perceber as próprias relações que estavam acontecendo no momento. Então, em uma atividade de encerramento, né, dos Jogos Interclasse, houve realmente um conflito bem desrespeitoso, né, de violências da comunicação também, né, e de expressão de racismo. E depois uma aluna chegou à direção e falou, né, olha, nós vimos um caso de racismo, como a escola vai trabalhar? Como a escola vai agir? Porque uma escola que trabalha honestidade, uma escola que trabalha equidade, uma escola que trabalha. Gente, ela fez uma denúncia mesmo no sentido de cobrança, como seria a postura não só da escola, mas das ações ali, né, dos estudantes frente àquele ocorrido, que realmente chamou a atenção, levou para a coordenação e a gente conseguiu compreender que era necessário, né, e não poderíamos apenas ir pelo lado punitivo, e sim qual ação e qual construção nós vamos realizar agora, uma vez que nós colocamos uma proposta de educação para a integridade. Não dá apenas para ser punitivo, né? Ela cobrou coerência, exato, Elane, e foi uma postura assim que todo mundo realmente se surpreendeu, porque já existia o veio punitivo, mas o que nós iremos fazer no sentido de construção
de um grupo escolar mais consciente. E isso, de fato, levantou primeiro o estranhamento, né, da escola, mas depois a gente percebeu que incrível da formação, então, que estamos propondo para os nossos estudantes. Se conseguiram problematizar nesse nível, excelente, nós estamos cumprindo a nossa função no sentido de formação, né? Então, foi um momento, de fato, assim, né, de reviravolta e de coerência e de prática que a gente viu, né, as sementes do namoral de fato germinando, né? Se falamos disso, de coerência, se falamos, né, de respeito, se falamos de empatia em sala de aula, que das nossas práticas escolares tenham também. E é um pouquinho do que você falou, Jean, é investigar, né? É o olhar do estudante investigando e percebendo as relações que acontecem na escola. Então, na escola né, vão ocorrer situações de microviolências? Vão, né? Macroviolências não queremos, jamais, mas ocorrem? Ocorrem. E qual a nossa posição diante dessas ações? Né? Apenas no veio punitivo? Né? Quanto nós estamos construindo de uma cultura de paz? Né? Então, são momentos, né, desafiadores quando a gente abre espaço para dar voz, mas que são necessários, né? São necessários. E que acontece muito na educação infantil. Educação infantil já tem, né, organizações de plenarinha, a própria roda de conversa na educação infantil, ela é bem, né, comum. Então, nos anos finais, a gente vê uma quebra disso, já pelos próprios componentes curriculares, né, a diversidade já dos professores, os professores especializados, e tudo isso, de fato, né, esfacela um pouco da construção de coletivo, da construção de escuta, fica reduzido a alguns espaços, não se vê isso como realmente possível, como a Jean falou, em todas as aulas, né? Não fica possível em todos os momentos. Né? Então, realmente é um movimento diferente. A proposição do namoral, principalmente da roda de conversa e desse processo de construção, seja da criação do herói ou do Conectando Talentos, né, tem a ideia de estimular um espaço diferente, esse espaço de escuta sensível, né? Lembrando aqui da escuta sensível, porque, de fato, né, se a gente abre algumas gavetas, isso que estávamos falando também ontem, né? Se abrimos algumas gavetas, existe o cuidado também de fechá-las, né? Ou dar encaminhamento no sentido especializado, seja na orientação educacional, né? Seja com os próprios, né, conselho tutelar, né? E todas as instituições disponíveis. Mais alguém, pessoal, que ainda está, de fato, assim, iniciando a missão, ou vê que os alunos ainda estão compreendendo a proposta, ou que os alunos já, né, estão desenhando, construindo as narrativas? Como estamos nesse ponto do projeto, né? A Amanda colocou aqui, está iniciando, né? Realmente é um movimento de ponto de partida, né? E é interessante quando a gente consegue iniciar fundamentando bem ou planejando, né, as próximas ações. Lembrando, pessoal, que o manual estou preocupada com o tempo da entrega da missão. O tempo, né? A entrega da missão é a nossa referência, porque de fato existe essa faceta, né, da dimensão game, mas pensemos que o próprio jogo também se resolve no jogo. Até o dia 24, até o dia 25, né? Nós vamos falar também aqui da entrega da missão, né? O que foi disponível, o que foi possível dentro da escola. E aí, considerando outras alternativas no sentido de pontuação, que o próprio jogo também resolve, por exemplo, os pontos extras, o Aécio, né, vai comentar também a respeito dos pontos extras, como podemos, né, compensar. Vamos falar também em relação a isso, né? Então, as questões do jogo se resolvem pelo regulamento do jogo também. É possível. O importante é a gente pensar no processo, né, dessa construção.
Eu vejo aqui, deixa eu ver aqui, né? Nayara colocou, estou iniciando, trabalhando nas virtudes. Em algumas turmas já estamos, né, a desenhar o herói, fazer biografia, né? Então, beleza, estamos, né, minimamente nos organizando e já planejando os próximos passos, conhecendo primeiro esse terreno, né? É importante conhecer do que se trata, até mesmo para planejar os próximos encontros. Tá? Estou terminando aqui de ler o chat. Vimos a pergunta, né? E vem a pergunta: temos um roteiro pronto? Fiz essa pergunta também no início, né? Muito reflexiva com relação dos nossos questionamentos, né? Estamos fazendo certo? Será que o projeto trabalha isso mesmo? Será que é um recurso do trabalho, um recurso do projeto? E aí, reforçando, né? Quando nós falamos em virtudes, quando nós falamos em constituição de quem eu sou e como desenvolver quem eu sou, né? Do que eu gosto, do que eu já carrego de potência e como eu posso desenvolvê-las, né? Tudo isso já faz parte do bojo da temática do Namoral, né? E faz parte também das nossas temáticas em sala de aula, né? Então, na moral, conversa muito com o que é feito, o que é proposto também nos projetos, né, da nossa própria política pedagógica, né, do próprio PPP da escola. Às vezes o PPP da escola já tem um grupo de escuta, o PPP da escola já trabalha, por exemplo, um festival de talentos. O Na Moral vem a fortalecer esses movimentos. Existe um roteiro pronto, um roteiro finalizado no Na Moral? Não. Existe um caminho, realmente uma metodologia, né, um procedimento metodológico a desenvolver o projeto, mas que não é fechado. É uma proposta aberta, né? E aí, seguindo aqui com a alusão às novas mídias, né? No caso, narrativas para novas mídias, né? É realmente um roteiro interativo que permite a participação dos envolvidos de acordo com a vivência, de acordo com a nossa experiência. Então, como nós construímos essas novas narrativas? É da perspectiva de estou aqui, né, apenas observador? Eu sou apenas espectador? Não, eu sou coautor, eu sou criador também, né? Então perceba que dentro da proposta do herói não tem nada taxativo com relação de que seja um herói, né, da realidade, um herói da comunidade escolar. Existe a sugestão. Pode ser fictício? Pode ser também fictício. Pode ser um mosaico das pessoas que representam a nossa comunidade, pode ser esse mosaico representativo também, né? É importante lembrar que existem sugestões, existe um repertório, mas que ele não é fechado. E por isso que o Na Moral se faz diferente a cada ano na escola, porque os participantes são diferentes, as experiências, a bagagem que eu venho também é uma bagagem diferente, né? Então, o Na Moral, ele se reinventa, né, a cada proposta, em cada turma. O Na Moral a ser desenvolvido, né, de um sétimo A para o sétimo B pode ser diferente no sentido de comprometimento, de engajamento, das dores, das necessidades de fala, isso. E o herói para o oitavo e para o sexto ano. A proposta, né, de adaptação do sexto ano, da criação do herói, e para o oitavo ano também. E o Conectando Talentos, Carolina, né, fica a proposição de adaptação do sétimo ano e para o nono também. Então, esse movimento dialógico, né, de um processo aberto, em que permite a experiência, né, a experiência como tônica ali, né, de como vamos na nossa narração. Então, não existe um roteiro pronto no Na Moral. E por isso que a gente pode falar que não existe apenas um caminho. Será que está certo? Será que está errado? Né? Será que isso faz parte do projeto? Né? Então, como deixar mais viável na nossa escola, né? Então, levemos essa reflexão, né, ao trabalhar no Na Moral, na PD1, que não existe um roteiro fechado. E até lembrar também aqui de uma observação que foi um levantamento hoje, aliás, foi um levantamento da semana, como uma possibilidade para a escola, né, a respeito da missão do Criando o Herói do Na Moral, né, Criando o Herói. Só para
lembrando aqui, né? Quando a Amanda fala, tenho preocupação com o tempo, né? Tenho preocupação com o prazo da missão. De fato, existe uma data de referência que é o dia 25/4, né? Então, é a data que norteia no sentido, né, de game, de pontuação. Porém, pessoal, se a gente for perceber, né, dentro do regulamento que está disponível no Moodle, a gente pode colocar até também no grupo, se for facilitar. Foi apresentado impresso lá no dia 18 de fevereiro, né? O próprio regulamento, ele traz estratégias, né, no sentido de compor, né, a pontuação, por exemplo, da missão. Né? Então, beleza, até o dia 25/4, o que foi possível? A criação do herói? Foi possível um esboço da biografia do herói? Então a entrega vai ser essa. Foi possível trabalhar tudo, né? No caso, conseguimos realizar uma oficina com a turma? Beleza, vai ser a entrega da missão, que foi, né, construído até o dia 25/4. Dentro, né, beleza, não consegui, por exemplo, a biografia, então na próxima missão, o que que eu posso fazer, por exemplo? A postagem é um bônus? A postagem é um bônus, então é uma forma também da própria escola se organizar no jogo, né? É uma possibilidade. E aí, pessoal, levantando, né, vou até parar aqui de compartilhar para aparecer aqui melhor. Ontem, né, Aécio, nos foi falado a respeito da criação do herói para o Conectando Talentos. O Namoral é um projeto de muitas parcerias e a ideia é oportunizar experiências para a escola. Então, é um primeiro levantamento, ainda não é uma certeza, mas dentro das escolas que se organizaram para a eleição do herói, né, a Assessoria Especial de Cultura de Paz, junto com o MPDFT, começou já avançou na conversa, não foi iniciada agora, né, já avançou essa conversa, e levantaram uma possibilidade, né, junto com o TRF, né, o Tribunal, aliás, não, TRF não, eu não sei se foi o STE, não sei da onde que vem exatamente as urnas, né? Mas a possibilidade de levantar, né, de levar para a escola as urnas eletrônicas de acordo com a organização da escola. Por exemplo, a nossa escola decidiu que quer fazer, é o TRE, né, amigo? Isso. Foi do próprio TRE, isso. Então, a escola decidiu que vai, né, fazer a eleição do herói. Quais são as vias e as formas, né, de seleção, de escolha, né, desse processo de votação? Pode ser dentro do intervalo, pode ser em caixinhas, pode ser por meio das mídias da escola. Beleza, essa é uma organização, né? Dentro dessas possibilidades de organização, a Assessoria Especial de Cultura de Paz levantou a possibilidade também de empréstimo das urnas, né? No caso mesmo urna eletrônica, né? Que o estudante possa ter essa experiência na escola, né? Então não é ainda uma garantia, mas pediram, né, que nós aqui no nosso espaço de formação fizéssemos esse levantamento. Quem já está se organizando no sentido de uma eleição do herói, ou quem tem essa intenção de levantar a escolha do herói, e a partir dessa organização da escola, né, quem teria interesse em receber, né, no caso, as urnas eletrônicas. Considerando ainda, né, que não é uma garantia, mas uma possibilidade, uma experiência, né, de trabalho na escola. Né? Então, fica talvez aqui dentro da nosso espaço de formação, né? Fica a demanda para conversar também com a coordenação, com a gestão da escola, né? Exatamente, conversar com a equipe, Jussiene, mas já levar nessa possibilidade. Acho que é só... Deixa eu fechar o áudio. Então, quem tiver interesse, leve para a coordenação, leve para a gestão,
Nós também vamos fazer esse contato, né, Aécio, com a gestão da escola, né? Então, ver essa possibilidade, né? Existe já essa tratativa com o TRE. Isso. E quem tiver interesse, né, pessoal, vocês verem na escola de vocês, aqui eu acho que vai colar, aqui a gente vai ter a questão de possibilidade de eleição de heróis, né? Aí vocês sinalizam para a gente, pode sinalizar particularmente com a gente, ou nos grupos de interesse de vocês, e aí a gente repassa esse interesse da escola de vocês para a coordenação e gestão do projeto, e aí a gente vê a possibilidade, né, da urna eletrônica ir na escola de vocês e fazer parte desse processo, né? E talvez seja o primeiro contato dos estudantes de vocês, né, com essa ferramenta, né, de democracia. Então é algo assim que é interessante e é uma oportunidade. Como a Priscila falou muito bem, né, é algo que está sendo construído, uma possibilidade. Não é fato que a gente, né, que vai ser possível, mas aí a gente está buscando aquelas escolas que querem interesse e o pessoal está correndo atrás aí para fazer dar certo. Então vamos ver nesse sentido. Eu queria só trazer um gancho bem rapidinho, professora Priscila. A professora Giandeis, ela trouxe uma frase muito interessante, né? Que ela falou o seguinte: não somos salvadores, mas somos professores, né? Então, uma frase, sim, até então simples, mas de uma profundidade muito grande, porque não somos salvadores, né? Nós vemos muitas vezes os nossos estudantes com realidades tão distintas e muitas vezes tão difíceis, né? Mesmo dentro do projeto da moral, a gente vê nessa perspectiva de falar de herói, né? A gente vem nessa perspectiva de falar de virtudes, de valores, e muitas vezes a gente quer vestir uma capa de super-homem, de Mulher Maravilha, né? E queremos salvar o nosso aluno daquela realidade difícil, o contexto escolar daquela realidade difícil. E muitas vezes a gente sai desse lugar de professor e a gente vai para um outro local, um outro quadradinho, no local de Salvador. E esse lugar é um lugar pesado, que não nos cabe, né? Nosso lugar é nesse lugar de professor e diante das circunstâncias que é o nosso lugar de professor, oportunizar momentos, né, de diálogo, momentos de participação desses estudantes nesse processo construtivo. Se não me engano, como a professora Elaine trouxe, né, no que diz respeito dos alunos perguntando lá, conversando a respeito de uma circunstância que teve, né? Então, a gente não está ali para resolver essas vidas, né? Mas de oportunizar novas possibilidades, novos caminhos, né? Nossos alunos, muitas vezes, eles veem uma única perspectiva de caminho, né? Uma única possibilidade. Aquilo que lhe foi apresentado na sua família, na sua realidade, na sua comunidade. Então, um ambiente escolar, quando a gente traz também na questão do desenvolvimento do projeto da moral, não somente do projeto da moral, oportuniza ao aluno a possibilidade de mostrar que existem outros caminhos além desses que até então lhe foram mostrados, né? Então, o aluno ele abre o leque de possibilidades, novos óbvios vão se trazendo, né? E esse estudante vai ter a oportunidade de buscar outros caminhos. Se ele vai escolher ou não seguir aqueles mesmos caminhos que lhe foi apresentado desde o início da sua vida, é uma escolha dele. Mas o nosso lugar de professor, a gente oportuniza a possibilidade de mostrar que sim, existem novos caminhos, existem novas perspectivas, né? Não de salvar, e não nos cabe esse lugar, né? Quem somos nós para isso? Não nos cabe, somos professores, né? E é esse o nosso lugar de força, é esse o nosso lugar de força. Muitas vezes esses diálogos, como a professora Priscila trouxe, né, muita coisa se mostra, realidades difíceis, circunstâncias difíceis se mostram porque o aluno talvez sente aquele espaço da escola, talvez um local seguro com aquele professor, de se colocar, né, de trazer aquilo que está passando. E muitas vezes vai além do que nós, como professores, conseguimos lidar, né, do que nos cabe. E aí muitas vezes a gente vai, né, fazer os encaminhamentos nessa realidade aqui, cabe a orientação atuar, cabe talvez um consertar, cabe aqui a gestão atuar, né? Mas a gente fica muito atento ao que é o nosso papel de professor aqui, que esse sim é o nosso lugar de força, esse é o nosso lugar de respiro. Vemos tantas circunstâncias, realidades difíceis, desafiadoras, e por amor a gente fica aí muitas vezes querendo, né, salvar a tudo e a todos. E nesse lugar muitas vezes a gente esquece, né, de respirar e de olhar para nós, e a gente vai perdendo talvez muita força e a gente vai ficando difícil de respirar nesse lugar, né, professor Priscila? Sem dúvida, entender, né, o bojo, né, hoje nos discursos, né, tudo cai para educação, né, toda solução está na educação no sentido de sociedade, de fato mas é, é um espaço também de precarização também da nossa própria profissionalização, né? Quando a gente fala assim, da vocação, no sentido assim do sacerdócio, ou então do papel de salvação, né? Não.
né, tenhamos claramente do que é a nossa função como professores, né? Somos educadores, né? Então, esse espaço da salvação e pegar, né? De fato, é isso que promove também o adoecimento da nossa categoria, né? Então, são várias questões a respeito essa missão, né, de salvar o mundo, né? Não cabe. Cabe o quê? A construção, né, melhor de uma sociedade dentro de possibilidades mesmo educativas, de construção do sujeito, desenvolver esse sujeito, né? Sim, sim. E aproveitando também o gancho que você trouxe, né, Priscila, com relação à pontuação bônus, né? Então, Isso. cada missão, pessoal, quando vocês forem entregar a missão ali, né, a primeira missão ali, Conectando Talentos e o Herói, a data de 25/4, existe a pontuação bônus, que também já foi falado, que são duas vertentes, né? A pontuação bônus, em que se a escola quiser entregar também num perfil de Instagram da escola, por exemplo, aí também ela vai conseguir pontuação bônus aí também. E cada missão que a escola entregar, ela tem a possibilidade de entregar essa missão também no Instagram e, consequentemente, conseguir pontuação bônus em cada missão. Além do Instagram também, outra questão que é pontuação bônus, é a escola conseguir, de alguma forma, uma reportagem externa sobre aquele desenvolvimento da missão da escola, né? Talvez ela consiga que uma rádio local, uma rádio da cidade consiga, né, uma entrevista que seja uma entrevista talvez dentro da rádio, que seja uma entrevista talvez dentro de uma questão de um YouTube dessa rádio, que seja talvez numa mídia de papel, num jornal impresso da cidade, da comunidade ali. Tudo isso se faz como um meio, né, de uma reportagem externa para trazer, né, o trabalho da escola frente ao desenvolvimento daquela missão. Também confere ali pontuação bônus, né? Então, dentro da entrega do próprio... Isso quando a gente está falando do game, tá, pessoal? Dessa fatia game que a gente está falando, né? Então, dentro dessa fatia game, né, em cada missão também é possibilitado a questão da pontuação bônus referente ao Instagram, né? O Instagram que coloca referente a desenvolvimento da missão e também uma reportagem externa. Tá? Isso, são duas formas. Postagem no Instagram da escola, que não tem mais Instagram do herói, nem Instagram do projeto, ou qualquer tipo de divulgação em mídias da comunidade. Então, canal de YouTube, ou próprio também canal de televisão, no caso, rádio, né? Então, meios de comunicação, né? Então, divulgação das atividades que estão sendo realizadas na escola. Nesse ponto de construção, né, do herói e do Conectando Talentos, nós estamos trabalhando o primeiro eixo formativo do Namoral. O Namoral, no sentido de formação, passa por 3 eixos, né, que eles são importantes no sentido mesmo de construção de cultura para a integridade. Então, o primeiro a ser desenvolvido é o que nós chamamos do eu comigo. O eu comigo é a integridade individual, né? Então, nós damos ao nome, nesse ponto, para os estudantes, de embaixadores da integridade. Então, é um despertar para quem sou eu, é um despertar para quais minhas forças de caráter, né? O que eu considero virtude, quais são aquelas, né, que eu não negocio. Então, é muito importante nessa dimensão individual, porque de fato impacta na nossa participação coletiva, né? Eu preciso ter bem estabelecido e desenvolver sempre, né, esse quem sou eu. O segundo ponto do namoral, né, no sentido de formação, é o eu com os outros, né, que é uma integridade coletiva, que é esse senso de grupo. Então, influenciadores da integridade, né, nas próximas missões, é uma caminhada gradativa. Então, na primeira missão, nós trabalhamos o eu comigo. O eu com os outros, essa percepção de grupo, coletivo, que todo dia nós temos na escola, né, é o que nós chamamos de influenciadores da integridade. Então, como eu atuo, como eu impacto no meu pequeno grupo, né? E quando eu falo pequeno grupo, pode ser minha turma, pode ser o meu turno, né? Pensemos na escola no sentido de sociedade, então, na minha escola, ali no meu bairro,
E o eu no mundo, né, os restauradores de dano, é o que nós chamamos de integridade altruísta. É a minha participação como cidadania planetária, sabe? Então, essa é a ideia mesmo de que eu faço parte, né, desse sistema e atuo em impacto também, né? Então, eu construo e eu participo dessa agenda, né, coletiva, de uma perspectiva muito maior. Talvez seja a perspectiva maior possível dentro dos muros da minha escola, aliás, né, para fora dos muros da escola, né? Então, na minha própria comunidade, talvez visitando uma outra escola. Então, esse olhar, né, no sentido de que eu participo como, né, eu participo como um estudante na sociedade, qual a minha função e como eu posso trabalhar nesse sentido, né? Já apontando para uma dimensão mesmo de cidadania planetária, é a ideia da integridade altruísta. Nesse primeiro ponto, né, da integridade individual, o que a missão tem a desenvolver? Tanto conectando talentos, tanto a criação do herói. Conhecer e desenvolver a identidade, né? Então, o que eu valorizo, o que eu priorizo nas relações humanas, o meu comportamento, hoje nós falamos disso, né? O meu comportamento é coerente com o legado que eu quero construir. Então, é despontar, né, essas reflexões a partir da criação do herói e do conectando talentos. Então, dentro da dimensão, né, da integridade individual, do embaixador da integridade, são esses objetivos, né, a serem desenvolvidos nos estudantes, né, nessas práticas. O Aécio colocou aqui, pessoal, já o forms, né, da presença, lembrando, né, importante também, né? Então, nós estamos nesse ponto aqui, dentro dos eixos formativos do Namoral. E para bem trabalhar a construção a construção do herói, nós vamos agora, de fato, recorrer ao nosso manual do professor. Uma das formas, né, de trabalhar as virtudes e principalmente de relacionar as nossas escolhas de uma forma mais consciente é justamente trabalhar a história do nome do herói, né? Então, esse herói, né, esse nome, toda essa criação, ela é muito rica, não só de forma criativa, mas também formativa. Então, diferentes formas aqui de enriquecer essa construção do herói. Então, levantar primeiro, né, não só o nome do herói, mas o meu próprio nome. Então, nós vamos ver hoje, né, de forma complementar à missão da criação do herói, nós vamos recorrer ao manual do professor na aula 10. E aí eu vou fazer questão, de fato, aqui mostrar o nosso manual, né, a trabalhar já o manuseio. Lembrando que ele está disponível no Moodle, está disponível também nos nossos grupos do primeiro bimestre. E depois a gente também já vai colocar uma versão, né, de todo o ano letivo, né? Já está disponível e possível para compartilhar, né? Então já apresenta o primeiro bimestre, o segundo, o terceiro e o quarto, e também é bacana no sentido de planejamento, né? Então vou parar de compartilhar nesse momento para abrir o manual com vocês, né? Se não me engano, é página 48. É um material complementar da missão, uma das formas de desenvolver também o herói. Lembrando, né, é obrigatório, por exemplo, fazer desse jeito em sala de aula? Vai depender do nosso espaço-tempo, né? Então, é sempre nessa realidade do que é possível no espaço-tempo. Então, vou abrir aqui, Aécio. Compartilhou? Sim, sim, Priscila, chegou aqui, compartilhou. Né, como a professora Priscila trouxe, né, dentro da apostila, existem por bimestres em 10 aulas. Né? Dentro dessas 10 aulas, existem momentos dessas 10 aulas em que é bem direcionado para o desenvolvimento de cada missão.
né? E vocês vão ver que dentro desse escopo de 10 aulas, existem aulas que vão ajudar vocês a desenvolver e conduzir o projeto ao longo do ano, e não necessariamente com viés das missões, né? São momentos propositivos de atividades, de rodas de conversa, né? Momentos em que é possível trabalhar e desenvolver, né? Desenvolver nós como professores e os estudantes também. Então, uma dessas aulas aqui que a gente quer compartilhar com vocês hoje, aqui nesse momento, é essa aula aqui, a aula 10, na página 48, né? Ela vem trabalhando em questão do nome. Então, como vocês podem ver, todas as aulas, né? Elas são nessa perspectiva que está desenhado aí. Para de compartilhar, Priscila. Compartilhou de novo. E está voltando. Isso, hoje a gente tem aqui os materiais necessários, sugestivos para desenvolver a missão como foi proposta aqui. A gente tem aqui os objetivos de aprendizagem, que são inicialmente esperados com essa missão, então, com essa aula. Por exemplo, aqui da aula 10, os objetivos iniciais aqui: identificar as emoções associadas ao próprio nome, compreender a relação do nome com a história pessoal e familiar e analisar a importância do nome como parte da identidade e da conexão com o seu passado, né? Então aqui nós temos um esboço da aula, onde tem aqui esmiuçado aqui a possibilidade de tempo, né? E de como que eu poderia desenvolver cada pedacinho dessa aula, e depois existe todo um desenvolvimento, introdução e desenvolvimento de como poderíamos conduzir, né, essas atividades ao longo, né, da aula ou das aulas. Então existe todo um passo a passo que vai te orientar como sugestão, palavrinha mágica, sugestão, né? Existe uma sugestão para conduzir, e de acordo com a sua expertise, de acordo com aquilo que você traz, você vai navegando de acordo com aquilo que faz sentido para você. Pode passar para o próximo, professor Priscila. Uhum. Beleza, então vocês podem ver, depois muitas aulas também possuem o conteúdo complementar, tá? Então, além daquilo que já é proposto na aula, existem também muitos conteúdos complementares que são propostos para vocês utilizarem dentro daquela proposta. Tá ok, Priscila? Agora podemos voltar para os slides, Priscila? Aqui eu postei as aulas, lá nos slides a gente já está mais direcionado para a gente otimizar o nosso tempo aqui, que fica mais fácil para a gente Maravilha. otimizar o nosso tempo. O que nós vamos trazer aqui nos slides para vocês, pessoal, é o Ctrl+C, Ctrl+V daquilo que está lá no manual, tá ok? Então vamos fazer uma pequena atividade aqui, pessoal, com relação aos nomes, né? Então, palavras têm poder, nomes ainda mais. O que que vocês sentem quando a gente fala o nosso nome? Qual que é a diferença, né, pessoal? Quando alguém está conversando contigo e tá lá, amigo, não sei o que tem, e de repente ele fala o seu nome, já começa um diálogo em que ele fala o seu nome. Então, pesquisas mostram, né, que a palavra que mais tem poder sobre nós é o nosso nome. É quando a gente fala o nosso nome, parece que cada partícula do nosso ser, cada célula do nosso ser reconhece que estamos sendo vistos. Cada parcela do nosso corpo, de certa forma, se coloca disponível a ouvir, estar presente naquele diálogo. Então, o nosso nome ele tem um impacto muito grande dentro de nós. Pode seguir para nós, Priscila. Uma sugestão também, pessoal, de trabalho, é esse vídeo que está anexado aqui do lado, né? O vídeo Vida Maria, né? Um vídeo, se não me engano, de 8,36 minutos que ele tem. É um vídeo que é muito, assim, legal também, que condiz também para trabalhar com essa temática. Mas depois a gente pode falar um pouquinho mais dele. Pode seguir, professor. Para uma questão de tempo, não se faz interessante agora. Isso mesmo, questão de tempo não nos permite muitas vezes, né? Mas aí, falando aqui da história do nome, perguntinha para você: você já parou para pensar no seu nome? Em algum momento da sua vida você já parou assim para entender o porquê do seu nome, né? Como você se apresenta, como você gostaria de ser chamado, né? Como que você lida com relação ao seu nome? Você gosta de chamar seu nome inteiro, né? Parcialmente, algum apelido? Essas flexões, elas podem ser o início de uma jornada para se conhecer melhor e perceber o quanto que você é uma pessoa única. Né? Como eu falei ali, dizer seu nome em voz alta, sentir o som e as sílabas podem trazer à tona memórias e significados. Então, uma coisa muito interessante também, nessa questão dessa reprogramação interna, nossa mesma programação, existe um poder muito grande de você falar uma frase e ligar a essa frase o seu nome ou não. Então, o nosso corpo, a nossa mente, né, o nosso subconsciente, ele está mais ou menos disponível quando a gente coloca o nome junto, né? De uma informação positiva, uma informação construtiva ou não construtiva. Então você falar assim: caraca, você é forte. E eu virar para o espelho, eu virar para mim e falar: Aécio, você é forte, né? Então, Aécio, você é capaz. Eu simplesmente falar: você é capaz. E eu colocar aí: Aécio, você é capaz, né? Então, quando a gente coloca o nosso nome, existe um acolhimento maior
né, do nosso sistema para receber aquela informação. E isso mesmo para uma informação que seja legal, uma informação construtiva, ou para uma informação que não seja construtiva. Então, valorizar o próprio nome é reconhecer quem você é, conectar isso com sua história. Quando entendemos a origem e o significado do nosso nome, damos um passo importante para compreender nossa identidade e fortalecer nossa relação com nossas raízes. É como se a gente desse um lugar àquilo que nos antecede, né? Quando a gente olha para a questão do nosso nome, é como se a gente desse um espaço, um sim, àquilo que vem antes de nós mesmos. Então, eu quero perguntar para vocês aqui, ó. Você sabe qual é o significado do seu nome? Alguém da sua família escolheu o seu nome por algum motivo especial? Você sabe a história do seu nome, né? Alguém da sua família escolheu esse nome. E como que você se sente em relação ao seu nome? Então, eu gostaria o seguinte, que você olhasse com carinho essas três perguntinhas aqui agora, e eu quero ainda que você proponha uma atividade para vocês aí, ó, que vocês pesquisassem, quem já não fez isso, mas que pesquisassem no Google também agora o significado do seu nome. E meu nome é Aécio, e lá no Google é significado do nome Aécio, né? Significado do nome Priscila. Tô vendo que a professora Laís que escreveu por isso. Que significado do nome Laís? Vai lá no Google agora também e pesquisa o significado do seu nome. E também o convite para essas demais perguntas aqui. Você sabe quem da sua família, do seu sistema familiar, que propôs esse nome? Talvez foi um avô, uma avó, não sei, um padrinho, um tio, um pai, uma mãe, talvez um irmão, uma irmã, né? Você sabe como que esse nome chegou até você? Bora lá, vamos deixar aqui, pessoal. Vou deixar aqui alguns minutinhos, tá? Vou deixar alguns minutinhos aqui para vocês responderem essas perguntas aqui, para vocês buscarem lá no Google, né? Qual que é o significado do seu nome? Bora lá? E quem sabe também, né, é sempre um movimento de curiosidade, né, o que vem pelo significado dos nomes, o que eles representam e carregam. Quem souber também, né, coloca no chat exatamente, né? Aqui o Matheus fala, Professor normalmente Matheus. é um movimento que a gente faz desde de pequeno, né? Fica a proposta para trabalhar em sala também. Professor Matheus, você já buscou também o significado que traz também na internet, o significado do nome Matheus? Além do contexto familiar de como ele chegou para você? A professora Jussiene já significa movimento ou fases da lua. Mamãe sabia o que estava fazendo. Eita, Jussiene. Jussiene, uma coisa interessante que você trouxe aqui, ó. Você vê, né? Você vê, você trouxe aqui, significa movimento ou fases da lua. Mamãe sabia o que estava fazendo, né? Você vê que existe uma conversa, né, entre o significado do nome Jussiene com a pessoa Jussiene, né? Você vê que existe uma conversa, né? O nome Carolina tem origem da germânica e significa mulher livre ou pequena mulher livre. Caraca, hein, professora Caroline? Profundo, profundo, né? Professor Grace, minha mãe colocou meu nome inspirado numa aluna que ela teve. Grace vem de Grace, graça, bênção. Nossa, que profundo. Professor Matheus aqui respondeu sim. Mateus significa presente de Deus. Caraca, professor Matheus, caraca. Professora Amanda, meu pai escolheu meu nome por causa de uma repórter. Meu nome significa nasceu para ser amada. Nossa, que lindo, que lindo. Caroline, meu nome foi escolhido pela médica que me salvou no parto. Meu Deus, caraca, caraca. Olha, gente, a riqueza de informações aqui. Sabe, parece que eu tô me sentindo pertencente ao sistema de vocês, à história de vocês. O pessoal passou batida aqui, deixa eu voltar aqui, que o chat tá bombando, não tô conseguindo nem acompanhar o chat. Deixa eu voltar aqui, peraí. Priscila, minha irmã também é Amanda, digna de ser amada. O professor Roger colocou aqui para nós. Rogério significa famoso como a lança, lanceiro, célebre, lança gloriosa. Caraca, professor Rogério. Professor Raul, lobo conselheiro foi dado pelo meu pai em homenagem ao meu avô. Gente, vocês estão vendo assim, a presença da história? Vocês estão vendo aqui como que vocês estão trazendo o nome e a história de vocês né, está sendo resgatada, está sendo presente aqui. Professora Nayara também compartilhou aqui conosco. Não sabia o significado do meu nome. Significa entre rochas. Caraca, tem origem basca. Quem escolheu foi meu irmão, porque ele gostava do nome. E, gente, olha a descoberta da professora Nayara aqui, ó. Que massa! E foi o irmão que trouxe a sugestão também.
Professora Poliana, meu nome foi indicado por uma tia que leu o livro Poliana. Professora Poliana, esse nome Poliana ele faz parte dos fundamentos do projeto na moral, viu? Ele é um nome que está sempre presente. Né, a gente muito ligado à questão da esperança, né, da perspectiva positiva, né, professora Poliana? Professor Cristi também compartilha conosco aqui. O meu é bem lógico. Minha mãe de leite que escolheu. Significa Cristo, cristão. Caraca, direta. É de poder, viu, professor Cristi? Jean Deise, Jean, graça, a misericórdia de Deus. Gente, mas que nomes profundos. Poliana, já soube o que significa senhora sábia. Senhora sabida. Isso, senhora sabia. Senhora sábia, isso. Tem também o significado de muitas Anas. Caraca, né? Senhora sábia. E é muito interessante, né? Com certeza, quando foi escrito o livro Poliana, né? Teve uma ligação com relação ao significado do nome, né? Senhora sábia, né? Que a figura da Poliana traz muito essa perspectiva positiva. De meio de um cenário caótico, eu escolho olhar para o lado em que existe esperança. Eu escolho olhar para o lado que é possível perspectiva positiva, né? Eu escolho ter sabedoria, porque sempre vai me ter a perspectiva de olhar para o caos ou de olhar para a perspectiva positiva, né? E eu escolho de forma sábia olhar para aquilo que me constrói. Professor Estela também compartilhou aqui conosco. Meu nome é homenagem à minha mãe, Maristela. Ela tem uma grande amiga que chama Maristela. Seria Clara, mas meus pais mudaram de ideia quando olharam para mim. Estela Cristina pode significar estrela de Cristo. Caraca, gente, mas que profundidade dos nomes. Professor Isaías, meu nome significa salvação do Senhor em hebraico. Olha a profundidade, gente, olha a profundidade. E olha que a riqueza, né, pessoal? A gente, à medida que vai lendo aqui, a gente vai se conectando com o nosso sistema. Professora Laís, o meu vem do grego e significa democracia. Professora Laís, eu quero que você responda aqui para mim agora. A senhora acha, professora Laís, que o nome que Laís, né, que significa democracia, tem a ver com a senhora, professora Laís, no processo de trabalho da senhora de vida, democracia, a senhora como intérprete de Libras, né, aquela conversa que eu tive na escola de vocês aquele dia, né? A senhora respira democracia, né, professora Laís, né? Aquele dia nossa conversa, né, que a senhora trouxe a questão de quanto que é importante, né, de ter essa questão democrática, de dar espaço às pessoas que precisam de Libras, né? Então, eu acho que isso respira, né, democracia, quanto que faz parte, o quanto que os nossos nomes ressoam o que nós somos, né, e nos representa. A professora Fernanda que também colocou para nós. Fernanda é de origem. Opa, o chat da bombona, eu tô perdendo aqui, deixa eu voltar. Fernanda é de origem germânica, que significa ousada, corajosa. Caraca, professora Fernanda, e eu acho que a senhora é bem corajosa mesmo, não é verdade? Professora Priscila, para o sexto ano, a história do nome é muito produtiva em sala de aula, com certeza, né? Professora Fernanda, e colocou. Professora Fernanda, significa ousada e corajosa, rainha dos exércitos. Eita, 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 aí é poder para Dedéu, né? Isso, aula 10, história do nome. Muito bom, pessoal, muito bom, é muito rico, né? O meu nome ele foi homenagem entre aspas, foi devido a Aécio Neves, pessoal. Aquele cara que vocês conhecem lá de Minas Gerais, né? Para quem não sabe, eu sou mineiro, né? O sotaque já entrega, é só de cumprimentar, né? Eu sou mineiro. E na época lá o Aécio Neves, né, tinha o Tancredo Neves que tinha um nome muito, muito forte na política brasileira. E o Aécio Neves estava começando a caminhar, só nascido em 85. Ele estava começando a caminhar no cenário político, né? E a minha mãe quis colocar o nome, meu nome é Aécio da Fonseca, bem curtinho. E a minha mãe colocou o nome Aécio devido a ele. Eu não lembro de cor, mas o nome Aécio vem de Aétios, né? Que também está significado essa questão de força, essa questão de postura democrática, de poder, de força também. Que está muito ligado à figura política mesmo, o nome Aécio, está muito ligado a essa figura política também. Tem uma. Está ligado ao nome Aétios. Se eu não me engano, também está relacionado ao nome, a questão da águia. Aétios também está relacionado à questão da figura do arquétipo águia também. Mas é muito profundo, pessoal, é interessante. Pode passar para o próximo slide, por gentileza, professor Priscila? Pode voltar, pode voltar. Eu achei que era que um outro slide e esse pode voltar.
Pessoal, e quando a gente oportuniza, a hora que vocês colocaram aqui para nós aqui, né? Colocou aqui para mim, colocou para nós, para todos nós, né? Compartilhou um pouco da sua história aqui conosco. De certa forma, o que que, quando a gente leva isso para a sala de aula, para o nosso próprio contexto aqui, é como se nós disséssemos sim à nossa história, né? Quando a gente traz isso para a sala de aula, é como se a gente falasse para o aluno, estudante, aluno, a sua história, o seu sistema tem espaço aqui na minha aula, tem espaço aqui dentro da escola. E o aluno, de certa forma, de uma forma subliminar ou até mesmo direta, ele se sente visto, pertencente e acolhido naquele espaço da escola, né? Então, esse movimento da gente resgatar esse olhar do nome, do porquê, dessa historicidade do nome, do significado dele, nos coloca nesse lugar de autoconhecimento, né? Como a professora Jussiene colocou no início aqui do nosso diálogo, né? Que conversa muito do que ela se vê, né? O nome Jussiene como que ela se vê também, a gente se vê, né, como que o nosso nome nos representa em muitas posturas emocionais que nós temos, né, do nosso dia a dia, mas também nos resgata com relação à nossa história. E quando o nosso estudante, nós mesmos nos olhamos para a nossa história, mesmo muitas vezes em momentos desafiadores, né, de realidades mais difíceis, a gente se conecta com a nossa força, com aquilo que nos constitui, né, com aquilo que faz parte das nossas raízes, né, dos nossos pilares, né, que nos sustentam. Isso traz muita força. E mais do que isso, o nosso aluno, ele se coloca no lugar de se sentir, cara, aqui na escola. Independente do que eu trago comigo, eu tenho um espaço para trazer o que vem comigo, né? E quando a gente chega na nossa escola, para a gente trabalhar, para a gente lecionar, ou independente do cargo que a gente tem na nossa escola, eu não vou simplesmente, eu estou indo a ESO para lecionar, sou professor de química também, né? Eu estou indo lecionar química. Eu não vou lhe levar e vou lecionar química e tudo que compõe o AS ficou de fora da sala de aula. Não, não existe isso. O Aécio vai, a história do Aécio vai, o momento que o Aécio está trabalhando ali também vai estar presente, né? Quando a professora Fernanda vai para a sala de aula, que ela está indo para a sala de aula, ela não diz, eu tô só. Não, a Fernanda leva a história dela. A Fernanda leva o que o sistema familiar dela traz. A Fernanda leva a circunstância que ela está vivendo hoje. Se talvez tenha algum desafio dentro da casa dela, isso vai de alguma forma reverberar ali. Por quê? A professora Fernanda é gente. Ela é ser humano. Não tem como dissociar a professora Fernanda daquilo que a constitui, da realidade que ela vivencia, da história que traz ela. E mais interessante, a professora Fernanda é gente, a professora Priscila, a professora Laís, a professora Aécio, né? A professora Jussiene, que estava aqui também falando há pouco, é gente. Mas não vamos lembrar também que o nosso aluno também é gente. O nosso aluno também, quando vai para a sala de aula, ele leva a sua história, ele leva o seu sistema, ele leva as suas dores, ele leva as suas alegrias, ele leva o momento que eles também que o momento que eles estão vivendo também, né? Então, ter esse movimento, desse olhar empático de que sim, eu tenho minhas demandas, eu, professor, eu levo a minha história e meus desafios, mas cada aluno meu leva consigo também. E quando nós nos colocamos nesse lugar de olhar para o nome, né, é como se nós disséssemos sim, aluno. Sim, sim, professor Isaías, está tudo bem, tá? Sim, aluno, você tem autorização para ser quem você é. Você tem autorização, né, para trazer essa sua história para esse momento, né? A escola e a escola não é melhor e nem pior do que a família não é melhor nem pior do que a escola. São locais que se complementam entre si. A escola vem para complementar aquilo que talvez não tem como dentro da família ser feito, né? Uma não anula a outra e uma não é melhor do que a outra, mas ambas se estão a serviço daquela figura, daquele ser humano, daquele estudante, daquela criança, daquele jovem, ambas estão a serviço para ajudar na construção daquele ser. A família está a serviço para ajudar e a escola também vem nesse lugar para agregar, né? A escola vem para agregar e eu, como professor de química, eu vou agregar na vida daquele estudante, talvez, o que é a química, talvez na família dele não é possível trazer, mas eu ali no meu lugar de professor de química vou contribuir, né? No meu lugar de professor, onde eu estou na sala de aula, onde eu tenho várias realidades, vários alunos, eu vou trabalhar, por exemplo, a virtude da gratidão dentro do projeto da moral. Talvez lá na casa dele ele não tenha circunstância que possibilite a trabalhar o tema gratidão num conjunto de realidades tão distintas como na sala de aula. E a escola vem nesse momento de complementar essa possibilidade e ampliar
talvez a possibilidade de trabalhar esse tema. A professora Priscila colocou que compartilhou aqui para nós. Quando adolescente, eu dividia o meu nome com várias Priscilas em sala. Foi um nome muito comum na minha geração. Quando eu pesquisava o significado, eu achava sem graça. Do latim, prisca, antiga, aquela que pertence ao passado. Depois, procurando outros significados, encontrei que Priscila traz a ideia de sabedoria e respeito ao que veio antes. Tradição também está dentro da tradição cristã. Olha isso aqui, ó. Olha que você traz no primeiro momento, lá na professora Priscila, aquele que pertence ao passado. E olha outro momento, a ideia de sabedoria, ó, respeito ao que veio antes. Na verdade, diz quase coisas muito similares, mas de uma perspectiva, de um olhar talvez mais construtivo, né? Respeito ao que veio antes, né? Essa sabedoria, essa questão da ancestralidade, né? De olhar para as pessoas mais velhas, aquele passado, aquilo que eles trazem, né? Então é muito rico, né, professor Priscila? É muito rico. E eu acho que conversa demais com essa pessoa que você é, não é verdade? Conversa pra dedéu, né? Conversa pra dedéu. Pessoal, gostaria de saber de vocês como que foi? Como que foi vocês compartilharem aqui um pouquinho da história do nome de vocês? Foi legal? Deu um calorzinho gostoso aí dentro de vocês? Me deu um calorzinho aqui gostoso. Quando eu fui compartilhar com vocês a história do meu nome, fui lembrada da minha mãe. Lembrei da minha mãe, lembrei do meu pai e eu vi eles, sabe? Eu vi eles na minha realidade lá de Lagoa Formosa, interiorzinho de Minas Gerais, e embora e aí me veio na minha mente o cenário do meu registro. Foi divertido, professora Gia? Veio o cenário da minha mente de como, quando foi, do meu registro de nome. Porque a minha mãe narrou, né, que meu pai foi lá registrar meu nome, e é interessante que me veio na minha mente o meu pai indo no cartório lá registrar o meu nome. Eu não sei porque eu não vi isso, mas a minha mãe narrou, né, essa questão, e me veio aqui, eu vi meu pai novinho aqui direitinho, indo lá me registrar. Muito interessante como que essa conversa, ela trouxe memórias, me trouxe um calorzinho gostoso aqui, né, me trouxe um calorzinho gostoso. E nessa perspectiva aqui, beber uma água porque a criatura aqui conversa muito, né? Como vocês estão vendo. Então, aqui na perspectiva da história do nome, tem uma sugestão de trabalho também, que está lá na aula complementar, tem a aula 10, e no finalzinho tem uma complementariedade da aula também que é possível, tá? Em que vocês podem fazer um trabalho, uma atividade com os alunos bem lúdica, tá? Uma atividade bem lúdica mesmo, bem artística. Professor Priscila, só quer falar um pouquinho a respeito dessa parte aqui? Sim, e realmente essa é uma forma, né, o trabalho do nome, a história do nome, está dentro dessa dimensão da construção do sujeito, da identidade, e também é uma possibilidade para a gente conectar e dar mais sentido, né, ao nome também do herói. Né, que o nome do herói seja ligado à virtude, que o nome do herói também seja uma escolha consciente. Então, uma das formas de continuar a atividade é a partir também da ilustração. Então, dentro, né, do caso do nome, por exemplo, criando crachás, né, identificação do aluno, né, ou até mesmo, né, do nome e depois o apelido, mas quais elementos, né, quais elementos gráficos, né, ou então uma grafia mais estilizada, né, o próprio grafite ou o lettering, né, que hoje está tão na moda. Então, uma das formas, a partir da história do nome, é dar desenvolvimento ao desenho do nome. Qual desenho eu crio a partir do meu nome? E, né, então, uma dessas propostas é em folha avulsa, ou pode ser uma folha do caderno também, pode ser uma ideia de crachá dos estudantes para quando for desenvolver o namoral, né? E aí a escolha das cores, né, que vai compor o desenho, né, uma possibilidade de expressar graficamente, né, a conexão do meu nome com as minhas características, com a minha identidade. Então, eu colocaria, por exemplo, um sol, colocaria muito amarelo, eu colocaria muitas notas musicais, né, eu colocaria muitos sorrisos, né? Muitas onomatopeias que fazem parte do meu próprio vocabulário. Então, a ideia é que os alunos possam não só contar a história, mas também dar uma forma ao nome, né? Então, é uma possibilidade, né,
de desenvolvimento ainda em sala de aula, pensando bastante, né, no sentido do na moral e dessa adaptação, né, da dimensão da integridade individual num contexto de sexto ano, a história do nome e conectar ao nome do herói é muito produtivo para os sextos anos, né? Então fica uma recomendação, né, de como desenvolver, ainda dentro de uma perspectiva lúdica, né, com reflexões, né, que talvez ainda não tenham sido feitas, ou que vai ser bacana no sentido de memória e resgate. Claro que também o oitavo ano é uma proposta um pouco mais, né, até consciente, às vezes o aluno já traz um pouquinho do que significa o nome, mas trazer essa memória de quem escolheu, né, como ele se conecta com a minha história, né? Sem dúvida, né, é uma possibilidade de trabalho. E aí, lembrando, né, que fica muito no nosso critério de espaço e tempo. A ideia é que sejam construções mais sólidas, né, no sentido da escolha do nome do herói também, né, a escolha partindo desse olhar da escolha do meu próprio nome, né? Então, construindo o herói. Dentro também dessa dimensão, né, dos conectandos o talento da integridade individual, até mesmo quando a gente fala, né, decore a folha com seu nome e o que expressa o que você gosta da sua identidade, ou com quais são os seus talentos, né? Todas essas perguntas são formas de despertar a nossa individualidade. E hoje, né, conversando já com alguns professores que estão desenvolvendo, conectando talentos com os nonos e os sétimos anos, muitos são os apontamentos no sentido de que a gente não consegue mais reconhecer quais são as nossas potencialidades, ou então quais são os meus talentos. Eu não sei nem se isso é um talento. Então, como despertar isso em sala de aula? Como despertar esse olhar de forma mais empático, né, de forma mais construtivista, no sentido de que vai desenvolver de acordo com o ambiente, né? Então, a proposta para o Conectando Talentos é uma reflexão no sentido de que existem as potências e as potências se desenvolvem pelo ambiente e os mais diversos estímulos que esse ambiente pode proporcionar. Quando eu falo ambiente, é a escola no seu todo; quando eu falo ambiente, é a sala de aula; quando eu falo ambiente, são as possibilidades de acesso ao, né, acessos aos bens culturais, fruição de bens culturais mesmo, que é música, é cinema, são os vídeos, os podcasts, que hoje a galera tanto escuta, né? Eu vejo os nossos alunos e alunas muito atentos a podcast. Então, tudo isso são formas de acesso a bens culturais, né? De ampliar o nosso repertório sociocultural de mundo. Então, a descoberta de talentos passa pelo nosso contexto, né? Existem as nossas potências que são desenvolvidas em contextos e contextos propícios para isso, né? Então, a reflexão para despertar essa 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 temática com os alunos e alunas é a partir de uma pequena animação, né? Eu acho que a gente consegue passar aqui, Aécio, eu só não sei se a minha internet está muito boa, mas é uma animação da Pixar que vai falar justamente sobre isso, né? Sobre a ideia das descobertas, das superações e dos encontros. E como esse ambiente, qual é o papel do outro no sentido do meu desenvolvimento? Né? Será que eu consigo, né? Será que é possível descobrir o que somos e o que podemos ser sozinhos? Né? Então, deixa eu ver se vai passar aqui. Né? E quando está no medo, a maior pista daquilo que viemos a realizar e aprender. Então, ela é muito produtiva também em várias temáticas, né? E está disponível facilmente no YouTube, né? Então, a perspectiva do Piper dentro da nossa ideia do Conectando Talentos é justamente nessa intenção de interação com o ambiente. Passo sim, Fernanda. Passo sim o link do vídeo, que é uma possibilidade, considerando, né, equipamento de multimídia, às vezes numa sala, né, com data show já tenha, e aí fica mais fácil de operacionalizar, né, ou então computador em sala, né, a gente pode, né, fazer esse momento, né, com o vídeo em sala de aula. Eu acho que pode ser interessante, sim, né, se houver esse espaço também de tempo, né?
Mas o Piper, se a gente for pensar, ele está ali no seu primeiro contato, né, pensando em como comer, né, e fica com medo ali do mar, fica com medo, leva susto com caranguejo. Então, é muito importante essa interação com o ambiente, né? Então, como o ambiente desenvolveu o Piper, né? O limitou ou fez ele procurar novos recursos, né? Novas estratégias de como lidar? Além disso, como a descoberta individual do Piper se conecta com o coletivo, né, com o redor dele? A ideia do conectar talentos é justamente, né, na minha descoberta de potência, socializar com o meu grupo, conectar com o coletivo, né? E assim a gente levantar aqui no nosso coletivo de terça-feira, né, em nossas práticas, na nossa sala de aula, né, no nosso olhar pedagógico, quais os mares desafiam os nossos alunas e alunas a descobrirem as suas potencialidades. Nesse estado tão assim, morno mesmo e até às vezes apático, né, no sentido de levantar características em que eu sou bom, né, em despertar, né, de fato, ao que eu posso oferecer, né? Então, como a gente está criando esses espaços espaços na escola e na sala de aula, no sentido de que o aluno possa ser visto, e olha só, outra palavra que nós trouxemos lá no início do nosso encontro, né? Então, ser visto, ser desenvolvido e colocar a serviço na comunidade. O Piper, justamente para levantar, né, em sala de aula, essas questões, né, e levantar também aqui na nossa formação, né, no sentido de que a gente vê que realmente desafia a esse despertar, né, e o desenvolver das potencialidades, né? Então, o filme ele é muito animação, né? Ele é pequenininha e eu acho que ela é estratégica, né? No sentido de perceber que é no contato do mundo, é no enfrentamento das contradições, nas interações com o coletivo que permitem o desenvolvimento das potencialidades. Seria muita ingenuidade nossa falar que potencialidades se desenvolvem de forma isolada ou de forma espontânea, né? São necessárias as interações com o mundo, né? Fazem parte desse processo formativo, né? E que a escola, né? Nós estamos sempre falando aqui, a escola, né? Tem que oferecer dentro dos recursos, mas é no sentido, esse tem que, é dentro das nossas possibilidades, né? Então, como nós ofertamos dentro das nossas possibilidades, é por meio da roda, é por meio das missões, por isso que as missões se tornam tão importantes no namoral, né? É claro que não só a missão, mas o processo de construção da missão, porque de fato é uma experiência a ser vivida. E muitas dessas virtudes e muito dos valores no sentido de princípios éticos, né, que a gente vem levantando no namoral, eles se concretizam e né, podem ser compreendidos dentro da experiência, né? Então, dentro da experiência do respeito que eu vou aprender a respeitar, é dentro da experiência do ouvir que eu vou aprender, né, a ser ouvido também. Né? Então, essa nova habilidade do Piper, no sentido de conseguir ali o alimento, né, foi compartilhada e fortaleceu o grupo. A ideia do Conectando Talentos é que a minha potência possa ser desenvolvida e compartilhada com o grupo. É claro que a forma de realizar isso pode ser em menor ou maior escala. Né? Então, pode ser no espaço, por exemplo, da aula de PD, pode ser num combinado, né? E eu acho que pode ser o mais viável de acordo com uma conversa com gestão, com coordenação e supervisão, mas, por exemplo, escolher num dia específico que os 3 horários, né, após o intervalo, seja para a realização da oficina escolhida pela turma. Talvez seja um movimento viável, dependendo dos combinados da escola. Né? Então, a ideia do Conectando Talentos é justamente resgatar a possibilidade de reconhecimento do que existe em potência em mim e colocar o espaço para desenvolver essa potência.
quando eu desenvolvo a minha potência individual, eu que faço parte desse grupo, eu fortaleço o meu grupo, né? É um conhecimento, é uma atividade a ser compartilhada, né? O socializar, ele não só é um espaço, né, de se colocar a aprendizagem, né? Me coloco disponível a ensinar, mas eu também, né, valorizo e fortaleço o que eu entendo como, né, potência do grupo, não no aspecto apenas individual, nem espontâneo, nem isolado, nem no sentido de diferenciação dos nossos alunos, né? Então, a ideia é que em diferentes formas o Conectando Talento seja esse espaço de onde existia a apatia, mas que a gente possa ver como somos potentes, né? Reconhecendo como grupo. Tem aqui o convite, né, para relembrar o inventário, né? Então, considerando, né, nós trabalhamos no encontro passado, então deu para trabalhar o inventário, como nós estamos, né, no passo do Conectando Talentos. Há professores de sétimo e nono? Uma pergunta também interessante no nosso grupo, né? Então, como esse movimento dos talentos já foi iniciado ou nós estamos, né, mapeando, não apenas no sentido de selecionar ou fazer um olhar, né, de um olhar excludente ali no sentido, né, de valorizar apenas a potência artística ou uma potência de esporte, mas de desenvolvimento coletivo, né? Então, o inventário de talentos é a proposta para o nono ano e adaptação para o sétimo, né? Então, essas compreensões também nós vamos, né, reforçando e amadurecendo, né, de como trabalhar em sala de aula. O Piper é uma forma de levantar, né, considerando que algumas salas de aulas realmente são mais apáticas no sentido de, né, no que eu sou bom, no que é o meu talento, o que é minha habilidade. Professora, não vejo nada disso, né? E na verdade existem, à medida que a gente se coloca um pouco mais consciente de quem nós somos, né? Para o nono ano, esse movimento de pertencimento e participação, né, de forma mais ativa na vida escolar, eu vejo mais amadurecido, né? Já até com a proximidade, por exemplo, com quem tem essa realidade de ensino médio próximo, né? Então, o ensino médio já tem esse nível de articulação com grêmios, com grupos coletivos estudantis e que, de fato, participam da vida escolar, oferecendo atividades, propondo eventos, né? Então, é uma forma de participação nos anos finais também. E é claro que a gente vai adaptar de acordo com a maturidade, né, ali por exemplo, do sétimo ano, talvez seja uma iniciativa menor, talvez seja o aluno como monitor de uma atividade, mas uma atividade que ele goste, de uma atividade que ele já se colocou disponível, porque ele é bom, né? Então, e que aquele aluno que vai mediar, né, possa também, né, convidar outros alunos a fazer, né? Então, pensemos nisso, em como viabilizar o Conectando Talentos, não fechado apenas a esse espaço do primeiro bimestre, mas que possa ser desenvolvido dentro do calendário escolar, né? Então, talvez seja uma pequena ação no primeiro bimestre, mas que possa ser, né, repetido no segundo, ou então num sábado letivo, num dia móvel, todos esses espaços, eu acho, principalmente, né, dia móvel, sábado letivo, né, a depender de como foi a organização de cada escola, né, do calendário da paralisação, já são possíveis atividades, né? É importante a gente lançar essas ideias, porque talvez, né, se ainda não foi pensado, né, é uma alternativa interessante e cumpre bem a proposta formativa. Então, aqui o inventário de talentos, né? Inclusive, talentos e habilidades, inclusive no material, no grupo de Taguatinga, eu coloquei uma versão dele online e só o PDF, né? Então, quem quiser só o inventário, né, ainda não teve contato, não conseguiu achar no livro, a gente coloca também um link. E aqui fica a reflexão, né, Aécio, a respeito do Piper, né? Ele sentiu medo, né? Não só
medo da onda, mas o caranguejo também levou susto. Sim, sim, né? Interessante como que, quando que está no medo, né? A maior pista daquilo que viemos realizar e aprender. Ele ali, muitas vezes, aquele receio, né? Eu chego e o mar estava definindo até onde o Piper e os demais pássaros poderiam chegar na areia. O que definia até onde que poderiam chegar era o mar, porque eles tinham medo do mar, da força do mar. E a partir do momento, né, que o Piper se foi ao mar, molhou, a onda jogou ele, e ele foi enfrentou aquilo, e inicialmente ele se inspirou, como que os caranguejos faziam, né? Aprendeu com os caranguejos, se inspirou neles, como que eles se comportavam frente àquela força do mar, ele se fez similar ao caranguejo e olhou abaixo das águas e viu que abaixo do mar, abaixo daquilo que ele mais temia, estava uma grande abundância, né? Estava aquilo que eles mais precisavam. Então, debaixo do mar, debaixo daquilo que dele mais temiam, os demais pássaros também temiam, estava uma grande abundância e uma abundância que ia nutrir muito além do que aquilo que ele precisava. E aí nutria ele e ele se colocou num lugar de compartilhar, né? Como você trouxe bem, né, Priscila? Aquilo, né, que ele descobriu. Né? E muitas vezes os nossos medos, eles são GPS, pistas daquilo que nós viemos melhorar em nós, daquilo que nós viemos potencializar, da forma como a gente se coloca naquele lugar de servir ao mundo, né? Então o medo muitas vezes é essa busca, esse GPS que nos norteia para aquilo que viemos contribuir, né, com o mundo, com a humanidade. E tá aí muitas vezes a razão pela qual a gente se assusta tanto, né? A gente se assusta tanto porque existe uma potência ali e que é necessário esse primeiro passo, né? Pode passar para o próximo, Priscila. E é que é necessário esse primeiro passo, né, para a gente começar a desmoronar o medo, né? Então todo grande passo, né, ele começa, toda grande jornada, ela começa com um único passo. Toda grande ideia que mudou a humanidade, né, tudo aquilo que mudou a humanidade começou de um início, começou de um passo. Toda jornada, embora grandiosa ou mais simples, ela iniciou de um primeiro passo. Dei o primeiro passo, o segundo se faz, o terceiro se faz. É como no filme da Frozen, não sei se vocês lembram, né? Quando a Frozen está lá fugindo daquela realidade, buscando o lugar dela no frio, lá no alto da montanha, ela chega num buraco, né? Ela chega ali no despenhadeiro, tem um grande buraco ali, né? E aí, de repente, ela vai e emerge o início de uma primeira escadaria, né? E aí forma aquela escada estranha, feia, com medo, e de repente ela dá um primeiro passo. A hora que ela dá o primeiro passo no primeiro degrau, o segundo se faz. E quando ela dá o segundo passo, o terceiro se faz. E à medida que ela caminha na escadaria, os outros passos vão se mostrando, os próximos passos vão se construindo, né? Como que a gente pega aqui, a gente está aqui em Brasília e a gente talvez quer fazer uma viagem lá para Paracatu, né? E talvez esteja de noite. E eu estou ali no carro, né? E o carro, à noite, o farol vai iluminar apenas os 10, 20 metros que estão logo à frente do carro. Mas o que que eu faço? Eu caminho de 10 em 10 metros, de 20 em 20 metros, o carro vai de 10 em 10 metros, 20 em 20 metros, mas e desses 10 em 10, de 20 em 20, o caminho vai se mostrando. E eu vou de 10 em 10, de 20 em 20, eu vou, e quando eu vejo, eu já cheguei em Paracatu. Eu não estou em Brasília e vejo Paracatu logo na minha frente, mas eu tenho uma meta, um objetivo de chegar em Paracatu e de passo em passo, de rodada em rodada, de 10 em 10 metros, confiando e se movimentando, embora eu não veja o percurso todo, eu chego nesse objetivo. E aqui nós estamos nessa jornada do primeiro bimestre do Projeto da Moral, não conseguimos plenamente ver o horizonte final lá de novembro, lá de dezembro, de como que vai construir, do que me espera lá em novembro, do que me espera em dezembro, como que vai ser essa jornada para chegar até lá, como que vai ser, como que eu vou estar nesse percurso. Mas eu, do meu lugar, diante do que eu posso, dou um passo, dou outro passo e vou buscando circunstâncias para construir esse caminho e ele se faz. Mas bem no início, alguém colocou também, não estou lembrado quem colocou, de caminhar, né? De se movimentar nesse sentido. E à medida que eu me movimento, né, os caminhos vai se fazendo, os próximos degraus vão se mostrando, e interessante que as pessoas, as circunstâncias também vão chegando para que se possa ser construída essa jornada, esse caminho, essa escada, né? Então, o que muitas vezes nos amedronta muito, o que muitas vezes nos tira muita força é vislumbrar um cenário e não buscar clareza de como que é esse cenário diante do que é possível e não dar esse passo. Quanto mais eu dou um passo e dou outro passo, menos o medo
tem espaço, mais o medo vai se dissolvendo. O medo vai se dissolver? Não. Eu acho que o medo não vai se dissolver. A vida, levantar da cama e ir para a vida demanda muita coragem, porque eu não sei o que me espera, eu não sei o que vai chegar para mim. Levanto da cama com coragem, com persistência e vou para a vida. E sempre a vida nos coloca em um lugar onde que tem borboletinhas no estômago, né? Onde tem ali um frio no estômago. E isso é muito belo, porque quando a gente tem essa friagem no estômago, quer dizer que eu estou em um lugar que não é mais do mesmo, que eu estou me movimentando para o novo, que eu estou a serviço da vida diante de novos cenários. E se eu estou diante da vida, diante de novos cenários, diante de novas possibilidades, eu estou aprendendo, eu estou somando para mim, somando para o meu sistema, somando para aquilo que eu posso entregar para a vida. E uma nova pessoa está se aprimorando. E isso a vida, é um aprimoramento constante. Então, que tenhamos sim momentos, né, em que o nosso estômago busca ali um pouquinho, fica ali um pouquinho de friagem, mas não que tenhamos que ficar constantemente nesse lugar. Não. Temos lugares também que o estômago está tranquilo, né, que está tudo tranquilo, mas nos coloquemos sempre nesse movimento, né, de movimento de buscar o novo, novas informações, novas perspectivas, novas pessoas. E nesse sentido, a vida vai se construindo e nós vamos sendo aí ferramentas também para a construção dessa vida. Queremos tantas mudanças, mas mudanças sem mudar, né, é insanidade. E mudança, sim, gera um borboletinha no estômago. Entendeu, professora Priscila? Sem dúvida, Écio. E a ideia também de já iniciar o namoral, né, seja na PD ou na parte integral, no integral da escola, né, no horário integral, já é uma abertura, né, para essa mudança, já é esse primeiro passo. E quando nós falamos de integridade individual, integridade coletiva e integridade altruísta, né, essa gradativa no sentido de construção, é o que leva ao que nós chamamos de ecossistema da integridade. Então, esse olhar de cultura para integridade só se faz, né, no dia a dia. Então, é em cada passo mesmo. Então, a primeira missão dentro da integridade individual é esse primeiro passo, né? A Fazendo alusão à ideia do Piper, fazendo alusão também à frase e à história do nome, né? Então, o levantar, o despertar para a história do nome é uma forma, né? Uma primeira forma de trabalhar também, conectando com a minha história e conectar com a história do herói, né? Pessoal, o Aécio, né, já nos encaminhamentos finais do nosso encontro, o Aécio colocou no nosso chat, né, o forms de presença. Nós vamos deixar também, né, deixar também no grupo, né, o link. E eu vi também alguns professores falaram comigo aqui no privado, né, da dificuldade com o Moodle, né? Vamos repassar essas questões de Moodle também, né, que possam em breve estar disponível para todo mundo, mas o material que for necessário, né, no sentido do vídeo, né? Ah, quero resgatar de novo a apostila, vou disponibilizar também, lembrar de disponibilizar a apostila já completa do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, né, que já é uma possibilidade. Então, nesse primeiro momento, nós vamos, né, concentrando nos grupos, mas a ideia é que seja no Moodle mesmo. Então, quem ainda não fez de novo essa conferência do Moodle, né, aproveite, né, a Poliana colocou aqui. Beleza, Poliana, vou, né, levar aqui os nomes, a gente ainda está levando de forma individual, aqui está com dificuldade de acesso ao Moodle, né? Lembrando que, gente, realmente é um processo que requer um pouco de paciência, porque o pessoal está trabalhando lá demais no sentido de enturmação, né? Então, em breve, nós vamos estar mais estabilizados. E aí, pessoal, para de fato encerrar aqui também, né, Christian? Vejo que é uma são muitos os relatos e os diferentes, né? Lembra a questão do e-mail, quem recebeu o e-mail de confirmação, mas ainda quem tem acesso. Outros professores também falaram que só estão vendo, né, o perfil, o curso do ano passado. Então, tudo isso a gente já passou para a inscrição. Vamos aguardar como vai, né, estabilizar nessas próximas. Eu imagino que nas próximas semanas mesmo, né? Pessoal,
quem estiver, né, disponível para abrir a câmera e a gente fazer um print aqui do nosso encontro, e já agradecendo a presença de vocês, né, para essa manhã. Nós conseguimos partilhar um pouquinho do início, né, do trabalho nas nossas escolas e vamos avançando, né, nessa construção. Então, vou tirar aqui, opa, abrindo mais aqui, professor João. Então, no sorriso, professora Jean, vão revê-la. Professor Hugo também, vão revê-lo, do CF8 da Sara, professor João também. Professora Adriana, né? Eu tenho que depois falar com a Adriana. Então, em 3, 2, 1, hein? Opa, sorrisão? Print, acho que foi, gente. Só fazer aqui o olhar se realmente foi, né? Só para que só um momento. Ah, sensacional, galera. Foi sim. Conseguimos, ó. Estamos melhorando aqui no recurso do print. E beleza, o link da chamada novamente, né? Colocar agora para você. Hugo. Não sei se já. Ah, isso que já colocou. Não, fechou. Isso, minha gente. Bom turno para gente, né? Boa aula. Estamos no contato, né? Amanhã acredito que estarei no CF1 do Guará. Não, CF1 do Guará. E aí, no mais, a gente vai conversando no particular ou no grupo, né? Estamos em contato. Valeu demais. Obrigada. Pessoal, Aécio. obrigado, pessoal. Muito bom dia, muito obrigado. Até a próxima. Amanhã também estou lá no 405 na Roda de Professores. Quinta-feira temos outra formação também. Beijo no coração de vocês. Qualquer questão, qualquer demanda, levanta a mão que a gente está aqui para ajudar. Beijo no coração, pessoal. Muito obrigado. Tenham um dia abençoado. Abraços. Valeu. Até, até mais, Estela, Laís, Elaine, Nayara, Matheus, A professor Hugo. gravação. Pronto, lembrando hoje. Boa.